pessoal, voltamos. Vamos dar continuidade à nossa aula da disciplina de Ética e Relações Interpessoais, né, falando ainda sobre o Código de Ética da área de administração. Bom, a gente começou a falar sobre o Código de Ética de Administração, falamos antes mesmo, falando dos objetivos específicos, né, os objetivos gerais, a importância de conhecer o Código de Ética e Conduta da empresa, né, para você seguir sempre trabalhando num ambiente harmonioso e conhecendo também o seu Código de Ética, né? Então, vai trabalhar ali, você vai usar o seu Código de Ética profissional, você vai ter a sua ética profissional num ambiente de trabalho onde é norteado por um código de ética e conduta, certo? Bom, nós paramos aqui no capítulo 2 do Código de Ética falando das infrações, né? Então, o que constitui infração disciplinar? Nós falamos de tratar os outros profissionais ou profissões, né, de modo a ofender, se a gente ofende a dignidade ou discrimina de qualquer forma, né, tanto um profissional quanto a empresa, a gente está cometendo uma infração, né? Manter sociedade profissional que explora atividade no campus da administração sem o registro. Isso é inaceitável. Eu falei do exemplo, né, dos engenheiros, certo? Falei da questão do também, vamos falar agora da questão de médicos. Só exerce a profissão registrado no Conselho de Medicina. Advogado só advoga quando faz o exame de ordem, né, da ordem da OAB, certo? Assinar documentos elaborados por terceiros sem orientação ou supervisão. Boa tarde a todos que estão chegando agora. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, certo? Então, assinar documentos, não assinem, tá? Qualquer técnico de segurança do trabalho, ele não pode assinar sozinho um programa de gerenciamento de riscos. Um técnico em meio ambiente, ele não pode assinar sozinho, certo? Um estudo, tá, ambiental. Tem que ter alguém com um nível, né, uma supervisão para estar assinando junto com ele, certo? Outra infração, afastar-se sem justificativa de suas atividades profissionais sem comunicar previamente ao seu cliente ou empregador. Como é que você se afasta sem justificar? Você está trabalhando, aí você vai se afastar. Simplesmente diz, não vou trabalhar, vou passar uma semana sem trabalhar. Né? E não avisa, não comunica previamente para a empresa se preparar, certo? Então, isso é uma infração. Violar, sem justa causa, o sigilo profissional. É sigilo profissional, aí você vai lá e viola, né? Você simplesmente tem acesso a esse sigilo, né? Ou então você compartilha esse sigilo. Pleitear para si ou para outro emprego, cargo ou função que esteja sendo ocupado por colega, bem como praticar atos de concorrência desleal. O fato de você diminuir, inventar histórias de um colega, né, denegrir a imagem do colega para se beneficiar usando o cargo dele, é uma infração. Obstar ou dificultar a fiscalização do Conselho Regional de Administração. Prejudicar por meio de declaração, ação ou omissão, colegas de profissão, entidades representativas de categoria, bem como seus membros e dirigentes. Gente, prejudicar por meio de declaração, ação, colegas de profissão. Por exemplo, dê um exemplo, professora. Acontece algo, uma situação acontece no trabalho, uma situação que você leva conhecimento do chefe e ele não é dado tanta importância. Aí o colega de trabalho vai lá e faz uma denúncia, né? Entra em contato com a chefia, com a direção maior e faz uma denúncia. Né? Dá uma declaração contra o colega. Né? Gente, tomem cuidado, porque geralmente quando a gente faz uma declaração ou ação ou fala alguma coisa, a gente tem que provar. Né?
Então, isso tudo vai ser analisado. Se você estiver inventado algo, é ruim para você, é ruim profissional. Induzir ou promover a convicção filosófica, moral, ideológica, religiosa, né, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais ou como representante do Conselho Regional de Administração ou da profissão. Promover o preconceito, gente. Né? Discriminar um colega de trabalho não pode, é infração. Tá? Permitir a utilização do seu nome ou de seu registro profissional, nunca. Por organização, né? Onde não ocupe cargo ou não exerça atividade profissional típica de um profissional de administração. Não emprestem registro profissional para ninguém. Tá? Chega um colega e fala assim, ó, tem um projeto muito bom aí na área de gestão e precisa de técnicos para assinar. Né? Eu faço o projeto porque eu tenho experiência, mas eu não tenho o meu registro. Me empresta o teu. Eu te dou metade do valor, que é o que eu receber. Não emprestem registro profissional. Cuidado com isso. Não permitam que utilize seu nome. Tá? Facilitar, por qualquer modo, o exercício da profissão a terceiros não habilitados ou impedidos. Não habilitados é que não tem registro. Recusar-se ou omitir-se quanto ao dever de prestar contas de bens e numéricos, né, que lhe foram confiados em razão do exercício profissional. Deixar de cumprir as normas emanadas no Conselho Federal de Administração e de atender às suas requisitações administrativas, intimações ou notificações, né, no prazo determinado. Outra infração, praticar no exercício da atividade profissional ato que seja caracterizado como assédio moral e sexual. Bullying. Se você cometer bullying ou se você for vítima, né, de bullying, denuncie. Certo? Praticar no exercício da atividade profissional ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la, né? Ou contribuir para a realização de ato definido como ilícito penal. Tá? Usar de artifícios enganosos ou fraudulentos para obter o quê? Vantagem indevida. Isso acontece. Tá? Isso é infração. Então, por que a importância de um profissional conhecer o código de ética da sua área, da sua classe profissional? Tá? Porque não quero dizer que ele tenha que ver que aquela atitude dele se é infração ou não, mas ele pode reconhecer um comportamento de um colega de trabalho que esteja cometendo uma infração, ele pode dizer, olha, o que você está cometendo aí é infração. Está lá no código de ética da nossa profissão. Né? Prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano às pessoas ou às organizações. Prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição, um assédio moral, um assédio sexual, pode causar um dano a pessoas ou organizações. Incidir no exercício da atividade em erros, né, reiterados que denotem, né, inépcia profissional. Exercer a profissão quando impedido por decisão do sistema, transitado em julgado. Se você está impedido, não exerça. Se seu registro foi cassado, não exerça, que é pior para você. Tá? Olha aí, o Josenberg, boa tarde. Mandar um abraço para Juliana Lima e Ronald em Sigefredo Pacheco. Bom, capítulo 3 dos direitos. Ah, professora, agora nós, como técnicos em administração, nós vamos conhecer os nossos direitos.
né? São direitos do profissional de administração. Direito. Exercer a profissão independentemente de questões religiosas, independentemente da raça, do sexo, da nacionalidade, da cor, da idade, condição social, orientação sexual ou de qualquer natureza discriminatória. É direito dele exercer, independentemente da religião que ele tenha, independente se ele for católico, né? Se ele praticar a doutrina espírita, independente se ele for crente, se ele for evangélico, independente se ele for umbandista, né? Independente de qualquer religião ou doutrina, né? Ou se não tem, independente se ele for ateu, tá? Ele tem que exercer a profissão, certo? Independente se é homem, se é mulher, se é trans, tá? Se é homossexual, se é bissexual, independente, ele tem que exercer a profissão. Independente se é branco, se é negro, independente se é novo, se é jovem, se é idoso, independente se é pobre, se é rico, tem que exercer a profissão. Se formou, tem o registro, pronto. Se a empresa não quiser dar o teu emprego, dar o seu trabalho por conta de alguma natureza discriminatória, você denuncia. Simples. Tá? Você está no seu direito. Muitas pessoas passam por vexames, né? Por situações constrangedoras, porque não vão atrás do direito que tem como profissional. Apontar falhas nos regulamentos e normas de instituições, quando as julgar indignas do exercício profissional ou prejudiciais ao cliente, devendo, nesse caso, dirigir-se aos órgãos competentes, em especial ao Conselho Regional de Administração. Certo? Então, tem que apontar falhas, sim. O técnico em administração, o assistente, o administrador, é direito dele apontar falhas nesses regulamentos. Quando encontrar, detectar, comprovar que tem falha, pode, certo? Denunciar, dirigir ao órgão, dirigir ao conselho. É direito dele exigir justa remuneração por seu trabalho, a qual corresponderá às responsabilidades assumidas a seu tempo de serviço dedicado, sendo-lhe livre firmar acordo sobre salários, velando, no entanto, pelo seu justo valor. Tá? Abaixo do piso salarial para um técnico de administração, não aceite. Então, terminou o curso, na época que terminar o curso, pesquise quanto é que está, né, a média salarial para um técnico em administração. O piso salarial, veja quanto está. Então, lutem por aquilo ou mais. Mas, como técnico em administração, ganhando menos do que o piso salarial, não dá. Né? Recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho sejam degradantes à sua pessoa, à sua profissão e à sua classe. Qualquer ser humano, se chegar numa empresa onde a condição de trabalho seja degradante, onde não tenha higiene, onde possa afetar a sua saúde ocupacional, ele pode se recusar, sim, a exercer a profissão. É direito. Né? É direito participar de eventos promovidos pelas entidades de classe, sobre suas expensas ou quando subvencionados os custos referentes ao acontecimento. É direito também a competição honesta no mercado de trabalho. Competição honesta. Josefa pedindo aí para mandar um beijo para o Cauã Carvalho. Né? Um beijo para o Cauã Carvalho. Tá? Então, olha só, a competição honesta, tudo bem. É direito. Competição desonesta, não. Tá?
A proteção da propriedade intelectual sobre sua criação, o exercício de atividades condizentes com a capacidade, experiência e especialização. Capítulo 4. Dos honorários profissionais. Artigo 5º. Os honorários e salários. Os honorários e salários do profissional de administração deverão ser fixados por escrito. Fixado por escrito antes do início do trabalho a ser realizado, levando-se em consideração, entre outros, os seguintes elementos. Por que fixar por escrito? O que é fixar por escrito? Documentar. Tem que documentar o salário de vocês. Não é de boca, não. Não é chegar para a Eliana, né, para a Glaciele, para a Janine, para a Josefa, para o Josenberg, para o pessoal de Inhuma, né? Não é chegar e dizer assim, olha, eu vou te pagar R$3.000, tá? Mas vale alimentação. Fechou? Aí a pessoa, tá, tudo bem. Não. Eu sou um profissional. Eu tenho que pagar o meu registro, eu tenho que pagar a minha anuidade. Minha anuidade é cara. Né? Então, para pagar a minha anuidade, meu registro profissional, de ano em ano, eu tenho que ter algo documentado, fixado por escrito. Tá? Levando em consideração os seguintes elementos: vulto, dificuldade, complexidade, pressão de tempo e relevância dos trabalhos a executar. Né? Certo? O Alisson Henrique, boa tarde, seja bem-vindo. Possibilidade de ficar impedido ou proibido de realizar outros trabalhos paralelos. Né? A forma e as condições de reajuste. O fato de se tratar de locomoção da própria cidade ou para outra cidade do estado ou do país. Vamos supor a Josefa. Josefa, você está falando de qual município? Vamos lá, Josefa? Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, Josefa. Olha só. Vamos lá falar de locomoção da própria cidade. Sigefredo Pacheco. Olha aí. A Josefa faz uma seleção. Tá? Faz uma seleção para uma empresa aqui de Teresina. Né? Uma empresa, um escritório, né? Um grande empreendimento. Né? E aí a Josefa manda o currículo e ela é selecionada para trabalhar na área de gestão. Gestão de pessoas como técnica em administração. E ela responde e atende a todas as necessidades da empresa. A todos os requisitos que a empresa pediu, ela atendeu. Alisson Campos, boa tarde, seja bem-vindo. Então, a Josefa atendeu. Opa, a Josefa vai ser contratada. E aí a Josefa, na hora da entrevista, né, pergunta, qual é a sua faixa? Quanto você gostaria de ganhar, Josefa? E ela diz um valor. Né? Eu gostaria de ter uma... Qual é a sua pretensão salarial? Diz, ó, minha pretensão salarial... Aí ela diz a pretensão salarial dela. Para dizer a pretensão salarial, vão perguntar, por que esse valor? Ou então ela pode responder da seguinte forma, tendo em vista que eu sou de Sigefredo Pacheco, né? De Sigefredo Pacheco para Teresina, só tem um modo de transporte para eu vir. Né? É difícil chegar em Teresina. Para eu sair, para chegar no horário de trabalho, eu tenho que sair tal horas de Sigefredo Pacheco. A passagem de ônibus custa tanto. E ela vai tendo em vista isso. Ou então ela diz, olha, eu tenho um carro próprio, são tantas horas de Sigefredo Pacheco para cá, eu vou gastar tanto de gasolina, então eu já estou botando combustível. Ela já está colocando na pretensão salarial dela a questão do combustível para Teresina.
O horário que ela ficar em Teresina, na hora que ela sair do trabalho, ela vai querer fazer alguma refeição. Ela vai querer ou trocar de roupa, ou tomar um banho. Se ela tiver parente, ok. Se não, ela vai simplesmente para um hotel. Ou para uma pousada. Né? Se ela precisar dormir um dia em Teresina, então ela vai precisar fazer a pretensão salarial também colocando essa questão aí. Tá? Aí a empresa vai analisar e vai dizer, ok, Josefa, você está contratada. Tá? Então, qualquer coisa que vocês forem fazer, vocês têm que ver isso aqui, o fato de tratar de locomoção na própria cidade, né, ou para outra cidade do mesmo estado. É como projetos de engenharia. Vocês sabiam, né, que nós, engenheiros, quando a gente vai fazer um projeto, por exemplo, eu tenho que me deslocar do bairro onde eu moro, né, até o distrito industrial. No meu projeto, eu coloco a minha locomoção, eu coloco o combustível do meu carro. Se o empresário lá da empresa que está me contratando para a minha consultoria disser assim, olha, minha empresa pega a senhora, professora, na porta de sua casa e lhe deixa no final da vistoria, né? Aí tudo bem. Né? Mas se não, se eu vou no meu carro, se eu vou bem aqui para Altos fazer uma vistoria, eu tenho que calcular, né? Certo? Eu tenho que ver a hora, até a minha hora, os meus honorários. Né? Eu tenho que ver. Tá? Crédito em celular eu boto, porque eu fico usando o 3G e vai com menos crédito celular, né? Então, tudo isso eu boto. Né? Locomoção dentro da cidade. Certo? Estadia, alimentação, tudo isso eu coloco numa planilha. Entro em contato com pessoas que eu conheço da região, pergunto quanto é que está, né? Como é que eu faço? Como é que está uma diária aí, numa pousada? Né? Aí quando fala assim, não precisa ficar em pousada não. Iuna, fica aqui em casa, não tem problema. Né? Então eu boto só o combustível. Muitas vezes eu boto combustível e alimentação. Até lanche, gente. Ah, mas é o lanche que eu faço, professora. Eu faço um lanche, eu vou fazer só um lanche. Não dá para almoçar, não, porra, até o lanche eu boto assim um valor estipulado. É, a gente tem que se valorizar como profissional. O preço do projeto é um. Né? Olha, somando tudo, o projeto é tanto, mas para eu me deslocar, vai ficar esse valor, porque já entra a questão de combustível. Nós temos que nos valorizar como profissional. Fora o conhecimento que a gente tem que, né, colocar, introduzir em tudo que a gente vai fazer, em todo projeto. E ainda tem o tempo que eu vou trazer, coletar dados, sentar ó, em casa, computador, vou gastar tempo, impressão de projeto, folha, resma, tinta de impressão, de impressora. Então, tudo isso eu tenho que colocar. Tá? É assim que a gente tem que fazer. Bom, sua competência e renome... Olha aí. Competência e renome profissional. Né? A menor ou maior oferta de trabalho no mercado em que estiver competindo, obediência às tarefas de honorários que a qualquer tempo venham a ser baixadas pelos respectivos conselhos, né, como mínimos desejáveis de remuneração. E o artigo 6º é dever do profissional requerer remuneração codigna na forma do presente código, evitando o aviltamento da categoria profissional. A pior coisa que existe são as chamadas licitações, né? Porque tem áreas que simplesmente vão concorrer à licitação de algum serviço. E aí a gente encontra profissionais da nossa área, colegas da classe profissional, botam valor lá embaixo para ser contratado. Né? Eu acho isso triste. Porque aí fica todo feliz. Olha aí, minha empresa que vai ser contratada, eu que vou ser contratada. Olha aí. Vocês botaram o valor lá em cima da licitação, só que a gente bota um valor justo já pelo tempo que a gente vai gastar executando o trabalho. Recentemente eu fui chamada, né, fui convidada para fazer
um plano de gerenciamento de resíduos na construção civil. Né? Fui chamada por um profissional, um engenheiro de segurança do trabalho. Perguntou se eu poderia ajudar. Né? Por quê? Porque eu já tenho experiência nessa área. Né? Então, os dois iam fazer ali, ó, uma parceria na elaboração do projeto. Vamos fazer. Só que vai ter períodos que eu vou aproveitar essas férias e vou ver como é que vai ficar, porque eu vou ter que me deslocar a outro estado. Porque a construção não é aqui. Então, ele vai ter que cobrar o valor para o empresário, para o empreendimento, para fazer o gerenciamento de resíduos, já colocando as minhas passagens de ida e volta. Tá? É assim que funciona. Tá? Vocês não vão tirar do bolso. Como é que vai tirar do bolso de vocês? Não é verdade? Então, já comecem a aprender, comecem a ler a questão do registro do conselho, quando vocês terminarem. Procurem saber quanto é, né, o piso salarial, certo? Se surgir uma situação como essa, já sabe como é que vai cobrar, certo? Capítulo 5 dos deveres especiais em relação aos colegas. O dever, o que você é obrigado a fazer em relação aos colegas. O artigo 7º, o profissional de administração deverá ter para com seus colegas a consideração, o apreço, o respeito mútuo, a solidariedade que fortaleçam a harmonia e o bom conceito da classe. O artigo 8º, com relação aos colegas, o profissional de administração deverá o quê? Evitar desentendimento com o colega. Usando sempre que necessário o órgão de classe para dirimir dúvidas. Evitem desentendimentos com colega de classe, com colegas da profissão. Né? Tratar com urbanidade e respeito os colegas representantes dos órgãos de classe, quando no exercício das suas funções, fornecendo informação e facilitando o seu desempenho. Na condição de representante dos órgãos de classe, tratar com respeito os colegas profissionais de administração, não se valendo dos cargos, olha aí, não é porque está num cargo elevado que você vai desrespeitar seus colegas. Não, você vai ter que respeitar. Não se valendo dos cargos ou funções ocupados para prejudicar ou denegrir a imagem de colega. Isso acontece demais. Você passa a faculdade toda, né, ali com seu colega, com seu amigo ali dentro da faculdade. E aí saem, se formam, começam a trabalhar, cada um vai para o seu, pega um destino, né? E quando você se depara com um colega que você estudou durante anos, na mesma empresa, você vê que ele está num cargo maior que o seu, e aí aquele seu colega mostra quem realmente é. Né? Ele desrespeita até você, porque ele está num cargo muito mais elevado, uma função muito maior do que a sua. Tem gente que faz isso, certo? Mas não pode. É dever auxiliar a fiscalização do exercício profissional e zelar pelo cumprimento do CEPA. Tá? E o artigo 9º, o profissional de administração poderá recorrer à arbitragem do Conselho Regional de Administração nos casos de divergência de ordem profissional com colegas, quando for impossível a conciliação de interesses. Quando não der certo mesmo a conciliação, aí tem que recorrer realmente ao Conselho de Administração. Artigo 10. O profissional de administração deverá observar as seguintes normas com relação à classe. Prestigiar as entidades de classe, né? Propugnando pela defesa de dignidade dos direitos profissionais, a harmonia e a coesão da categoria. Quando a gente fala de harmonia, a gente lembra de quê? De uma boa relação
pessoal. Né? Apoiar as iniciativas e os movimentos legítimos de defesa dos interesses da classe, participando efetivamente dos seus órgãos representativos, né? Quando solicitado ou eleito, aceitar e desempenhar com zelo e eficiência quaisquer cargos ou funções nas entidades de classe, tá? Justificando sua recusa quando achasse impossibilitado de servi-las. Difundir e aprimorar a administração como ciência e como profissão, né? E cumprir com suas obrigações junto às entidades de classe das quais participar. Acatar e respeitar as deliberações dos conselhos federal e regional de administração. Se você faz parte do conselho, você é um profissional da área de administração e não acata nem respeita o que o conselho está deliberando, o que é que você está fazendo aí, nessa classe profissional? Você tem que respeitar, certo? Fixação e gradação das penas. Artigo 11. A violação aos preceitos e regras do presente Código importam na aplicação das seguintes penas, garantida a ampla defesa e ao contraditório. Advertência escrita e reservada. O profissional, ele é advertido dependendo da organização, né? Em algumas empresas que eu já trabalhei, o profissional recebia 3 advertências. Aconteceu um problema, um fato, e você foi o responsável por aquilo, né? Você simplesmente estava constrangendo um colega, estava participando de boatos, fofocas, né? Promovendo a injustiça, estava com atitudes preconceituosas, promovendo a discriminação entre os colegas de trabalho, você receberia 3 advertências, né? Escritas e reservadas. O profissional era chamado no setor responsável, né? Ou na coordenação, na direção ou no RH, certo? E aí era reservada a conversa e ele recebia a primeira advertência. Ele continuava com as suas atividades, com a sua função, né, profissional. De repente, mais uma vez envolvido em alguma atitude antiética. Segunda advertência. Né? E sempre em todas as advertências, o profissional é avisado. Na terceira advertência, né, se continuar, aí já é demissão, por justa causa. Tá? Censura pública, suspensão do exercício profissional. Ele é suspenso, não é por um certo tempo, ele não pode exercer a profissão, certo? E pode chegar também, gente, ao cancelamento do registro, que ocorreu agora, recentemente, né? Com o cirurgião, com o médico, anestesista, que vão cancelar, foi suspenso do exercício profissional, certo? E vão cancelar o registro dele, ou seja, ele não vai mais atuar como médico. E isso é o que a justiça, né, disse que ia fazer, que o Conselho de Ética, Código de Ética, o Conselho de Ética de Medicina, disse que iria cancelar o registro profissional dele. Por quê? Porque feriu o Código de Ética Profissional. Né? Foi inadmissível o que aconteceu. Certo? E assim tem vários exemplos de profissionais, certo? Que é caçado pessoas que usam o registro de outros profissionais, né, que não pode, aí prejudica tanto ele quanto o colega que emprestou. Que não pode emprestar, gente, por favor. Bom, o parágrafo 1º diz, está sujeita ao reexame pelo Conselho Federal a decisão que aplica as penalidades previstas nos incisos 3 e 4 desse artigo. Parágrafo 2º, os recursos contra decisões proferidas em sede de processo ético disciplinar serão regidos pelas disposições, tá,
do Regulamento do Processo Ético Disciplinar, editado pelo Conselho Federal de Administração. Bom, artigo 12. As sanções previstas no artigo anterior poderão ser mitigadas ou majoradas quando comprovadamente existirem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Parágrafo 1º. Consideram-se circunstâncias atenuantes, ou seja, para atenuar, né, aplicáveis exclusivamente às sanções previstas nos incisos 2 a 4 do artigo anterior, o quê? Ausência de punição anterior. É uma circunstância atenuante. Ausência de punição anterior, ou seja, ele não tem nenhum registro que cometeu algo anteriormente. Primeiro registro. Então, isso pode atenuar a sanção, né? Considerando que é a primeira vez que ele pratica tal ato antiético, né? Infração cometida sob coação ou incumprimento de ordem superior. Retratação voluntária que guarde proporcionalidade com o ato praticado. Parágrafo 2º. Considera-se circunstância agravante. O que é que agrava as sanções? Ter o profissional sofrido sanção de natureza ético-disciplinar no âmbito do sistema dos Conselhos Federal e Regional nos últimos 5 anos. Ou seja, resumindo, o profissional ele é monitorado. Tá? Vamos dar um exemplo. Muita gente, quando vai fazer cirurgia plástica, né, muitas mulheres fazem o quê? Vão lá no Conselho de Medicina, pede a lista dos médicos cirurgiões plásticos e pede para ver alguma coisa, algum erro médico. Algum médico que já cometeu um erro médico. Lá tem o histórico de tudo que o médico já fez, né? Então, tem pacientes que vão fazer isso. Aqui, faz a mesma coisa, é uma circunstância agravante. Se o profissional, nos últimos 5 anos, já cometeu algo de natureza ético-disciplinar, então vai agravar, né? Vai agravar essa circunstância aí dele. As sanções vão ser agravantes. Certo? Exatamente, a primeira vez que foi comprovado. Tá? Se for comprovado a primeira vez, aí diminui, certo, a sanção. No caso aqui, ó, a ausência de punição anterior é que foi a primeira vez que aconteceu. Já aqui, já vinha acontecendo. Certo? Artigo 13. Só pegando aí o gancho da Ivonete Lima, aquele médico é um ser humano repugnante, sem escrúpulo pelo ser humano. E triste a situação para nós mulheres, né, Ivonete? Que quem já é mãe aí, ou quem ainda tem mãe, né? E quem já é mãe, que já conhece alguém que é mãe, sabe que a questão do parto, né, é uma situação, independentemente se ele é normal ou se é cesáreo, né, a mulher sofre, certo? A mulher ela passa uns diazinhos ruins, com consequências, certo? Se recuperando. E ainda passar por aquilo ali é uma situação inaceitável. Realmente a justiça tem que tomar providência e o Conselho de Medicina também, né? E eu não sei se vocês viram, já estava mostrando o histórico dele profissional. Ele não parava nos hospitais. Ele não era um médico que demorava trabalhando em hospital. Ou seja, se não demorava, já era, poxa, por que esse profissional não para? Né? Logo ele sai, tem algum problema aí. Né? Já tem algum problema. E com certeza vai aparecer, né, outros casos, porque assim, basta aparecer um. Né? Aconteceu também outros casos, né, de pessoas, né, usando crianças, abuso com crianças, né, abusando sexualmente de crianças. Bastou aparecer um. Aí logo apareceu. A mesma pessoa já tinha
né, outros casos. Quer dizer, basta um denunciar, minha gente, né, que vai aparecer mais. Uma atitude desse médico, a gente vê que não é a primeira vez que ele faz isso. Enfermeiras disseram que já tinham observado, né, o excesso de anestésico que ele usava. Ou seja, era acima do permitido. E nós mães, que quem for mãe já teve parto cesáreo, sabe, a gente não fica dormindo, né? A mulher, quando vai fazer um parto cesáreo, ela não fica dormindo. Eu não fiquei dormindo. Eu fiquei lúcida, vendo tudo, ouvindo tudo, né? Vi minha filha e tudo. Eu não fiquei dormindo. Então, os profissionais, as outros profissionais de saúde já ficaram estranhando por que ele colocava em excesso o anestésico. Já tinha um motivo, né? Então, vamos lá. Artigo 13. A imposição das penas obedecerá ao quê? A gradação do artigo 11. A advertência reservada, né, será confidencial, sendo que a censura pública, a suspensão e o cancelamento de registro serão publicados. Tá? São informações que são publicadas. É pior ainda, né? Um profissional receber a suspensão, ter o registro cancelado, é publicado no Diário Oficial da União, bem como no site do respectivo conselho. Né? Por isso está muito fácil, né? Você vai procurar saber sobre um profissional, vá lá no conselho. Procure saber se não tem alguma improbidade, alguma infração com aquele profissional. Nós, como consumidores, como clientes, como fazendo parte da sociedade, a sociedade tem esse direito, certo? Parágrafo 2º, em caso de cancelamento ou suspensão de registro, o infrator fica obrigado à devolução da carteira de identidade profissional. Quando a gente faz, né, estava tão sem escrúpulo que fazia próximo aos... Exatamente, o engraçado, Ivonete, que não sei se vocês viram os vídeos, mas os vídeos dá para perceber, minha gente, os outros profissionais dá para perceber que ele estava fazendo alguma coisa, né? Não é possível. O médico ali, o anestesista, ele nem fica, né, todo o tempo na sala de cirurgia. Ele vem, dá anestesia, sai. Se tiver algum problema, alguma reação, logo ele está sendo chamado, ele entra. Então, é muito estranho. Olha só. O infrator fica obrigado à devolução da carteira de identidade profissional. Quando a gente vai fazer um registro no conselho, a gente recebe uma carteirinha, que é a identidade profissional, né? Artigo 14. As sanções constarão obrigatoriamente no registro profissional. O artigo 15. A advertência aplicável nos casos de violação de deveres e regras fundamentais do Código e infrações definidas nos incisos 1 a 9 do artigo 3º. Né? Nossos governantes têm que pôr leis mais rígidas. Ivonete, é engraçada essa questão de leis, né? Porque a gente está falando aqui de normas, de conduta, de código, que é uma norma, é um regulamento. É como se fosse uma lei ética, né? É como se fosse, né? Então, é um código que tem que ser seguido. Tem, código existe, código de ética existe. Tem leis? Tem. Né? Tem leis rígidas? Tem. Tem que ser cumprida. Né? Tem políticas públicas boas? Tem. Mas tem que ser cumprida, tem que ser executada. Né? Não está ali no papel? Não é verdade? Né? Basta ver o artigo 5º da Constituição, né, que diz que é direito de todo indivíduo, né? Direito à educação, direito à alimentação, à liberdade, não é? E a gente sabe das desigualdades que acontecem aí no nosso mundo, no nosso país, né? Nem todos têm direito à liberdade, à educação, a uma boa alimentação, não é verdade? Então, lei tem que ser cumprida. Assim como os códigos das organizações, os códigos de ética, né? Muita propaganda com muita empresa,
né? Tem o código, tem lá no site missão, valores, né? Código de ética da empresa, mas se for perguntar para algum funcionário se funciona, não funciona não. A maioria é assim. Artigo 16, a censura é aplicável nos casos de infração definidos nos incisos 10 a 14 do artigo 3º. Artigo 17, a suspensão é aplicável nos casos de infrações definidas nos incisos 15, né, a 18 do artigo 3º. E parágrafo único. A pena de suspensão será aplicada pelo prazo de 6 meses a 1 ano ao profissional que demonstrar incapacidade técnica no exercício da profissão. Olha aí. 1 a 5 anos ao profissional que, no âmbito da sua atuação, for responsável na parte técnica, tá? Por falsidade de documento ou por dolo em parecer ou outro documento que assinar. Eu falei aqui em aulas anteriores que as anotações de responsabilidade técnica têm um limite, né? Que um profissional pode assinar aquelas anotações de responsabilidade técnica no Conselho Regional de Engenharia, né, e Agronomia. Bom, o médico também, questão de quantidade de atestado, né? Quantidade de atestado que um médico dá, aquilo ali é analisado, já é registrado, né? Então, o conselho fica assim, que tanto atestado é esse? Certo? A mesma coisa os profissionais de administração, eles também são vistoriados e monitorados pelos conselhos. Porque tudo tem que ser registrado. Artigo 18. Cancelamento é aplicável nos casos de infração definida nos incisos 19 do artigo 3º e reincidência da mesma infração, ou seja, cometer a mesma infração praticada dentro do prazo de 5 anos após a primeira infração, né? Ivonete falando por isso que nas leis tem tantas brechas que tem gente que faz justiça com as próprias mãos. Pois é, tem tantas brechas, né, que a gente não sabe como é que vai, por exemplo, fazer uma denúncia de algo. Né? Quando a gente vai fazer a denúncia de alguma coisa, de algum ato que fizeram contra a gente fica aqui pensando, bom, mas se eu denunciar, né, quem eu vou... O denunciado, ele vai se sair de boa porque ele pode falar, aí a gente mesmo já conhece. Porque na lei ele vai atrás de alguma brecha. Não é verdade? Infelizmente é assim. Eu acho que devia ser igual nos Estados Unidos, não tem brecha não. Né? Adolescente fez alguma coisa, quem vai ser preso é o pai e a mãe. Ou então o próprio adolescente é preso. Né? Criança de 13 anos comete um ato ilícito, é preso. Aqui não. Né? Mulheres, crianças e adolescentes estão sofrendo com estupro de todas as formas no nosso país. E está crescendo o índice, né? Está crescendo o índice, abusos, assédios, né? Violência contra os colegas de trabalho, aquele, não sei se foi desembargador, juiz, né? No ambiente de trabalho, simplesmente atacou a colega de trabalho, uma promotora ou desembargadora, quer dizer, aí todo mundo diz o seguinte, nessa pandemia todo mundo virou a cabeça. Não, gente, não foi a pandemia não, ali está mostrando realmente a essência da pessoa. A pandemia está mostrando a essência das pessoas. A gente que se enganou pensando que conhecia a pessoa e não conhecia direito. Então veio a pandemia para mostrar. Vocês já pensaram nisso? Né? Então, assim, tem muita gente ruim mesmo, Ivonete. Tem muita gente ruim, tem muita gente agindo sem ética. E se aproveita, sabe por quê? Porque muitas organizações não tomam providência. Não é? Capítulo 8 das disposições finais, artigo 19. As regras do processo ético serão disciplinadas em regulamento específico aprovado pelo Conselho Federal de Administração. Tá? Artigo 20. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais manterão as comissões de ética e disciplina, respectivamente, objetivando o quê? O resguardo e a aplicação do CEPA. Artigo 21.
O profissional de administração registrado no Conselho Regional de Administração poderá requerer desagravo público ao Conselho Regional quando atingido pública e injustamente, né, no exercício de sua profissão. O artigo 22, o Código entra em vigor 45 dias após a data de sua publicação, cabendo ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de Administração promover ampla divulgação, e revoga-se o Código de Ética dos Profissionais aprovados pela Resolução 393, bem como demais disposições, né, em contrário. Exatamente, teve o caso também desse chefe da Caixa Econômica. Então, todo dia, gente, então a gente tem é que se preparar, né? Por mais que a gente não provoque, não dê ênfase, né, não dê espaço para que aquilo aconteça, a gente tem que ficar o quê? Vigilante, certo? Tem que ficar vigilante e procurar os direitos, ter conhecimento dos direitos, certo? Como profissionais, os direitos de vocês como profissionais, tá? Como simplesmente indivíduos, mesmo como vocês mesmo, pessoas, tá? Bom, a gente viu a resolução normativa número 537. A gente vai ver agora 538, que aprova o regulamento do processo ético disciplinar dos profissionais de administração. Disposição geral. Esse regulamento estabelece procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos administrativos e aplicação das penalidades regulamentadas relacionadas à apuração de infração do Código de Ética do profissional de administração. A apuração e condução de processo de infração obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Artigo 3º da Comissão Permanente de Ética e Disciplina. Olha aí, da comissão. Como é formada a comissão? A comissão permanente será eleita por maioria simples pelo plenário dos Conselhos Federal e Regional de Administração, respectivamente, né? Os membros e os suplentes serão escolhidos pelo plenário do respectivo conceito para exercer o encargo pelo prazo de 2 anos, né? A comissão será auxiliada por servidores lotados na fiscalização do respectivo conselho. No artigo 4º, a Comissão Permanente de Ética será composta por um coordenador e o seu respectivo suplente, escolhido dentre os conselhos efetivos, tá? E 2 membros e seus respectivos suplentes escolhidos dentre os profissionais da administração, regularmente inscritos no conselho, tem que ser inscrito no conselho, certo? Da respectiva jurisdição e em pleno gozo do seu direito e prerrogativa profissional. Parágrafo único. A participação como membro da Comissão Permanente de Ética constitui exercício de função meramente honorífica, não ensejando qualquer tipo de remuneração. Não tem remuneração, né? Artigo 5º, não poderão integrar na comissão permanente o presidente do Conselho Federal e Regional, empregados e representantes do sistema, né? No artigo 6º, compete à Comissão Permanente de Ética instruir processo de infração ao Código de Ética, ouvindo testemunhas e partes, bem como determinar a realização de diligências necessárias. Processar e julgar as infrações ao Código, né, e profissionais inscritos no conselho da respectiva jurisdição. E compete à Comissão Permanente de Ética e Disciplina processar e julgar originalmente as infrações do Código de Ética praticada pelo Conselho Federal, né, dos conselhos no exercício do mandato,
e julgar os recursos interpostos contra decisões proferidas pelas comissões éticas e disciplinares dos conselhos regionais, tá? Compete ao plenário do Conselho Federal de Administração julgar os recursos interpostos contra decisões proferidas, tá, nos processos de competência originária. E o parágrafo único diz o quê? O presidente do Conselho Federal designará relator dentre os membros do plenário, vedada a participação de membros do Conselho de Ética do julgamento. Do início do processo. O processo ético será instaurado de ofício ou mediante denúncia. Teve uma denúncia escrita e fundamentada, protocolada por pessoa física ou jurídica, vai ser instaurado um ofício, né? A instauração de ofício do processo disciplinar dá-se-á em função do conhecimento do fato. Ocorreu, tem que ser denunciado. Quando obtido por meio de fonte idônea ou em virtude de comunicação da autoridade competente. E tem que ter testemunhas, certo? Beleza? Ivonete falando calada jamais, porque nunca descobriram esses lobos em pele de cordeiro, denúncia correta. Exatamente. E daqui a pouquinho voltamos com a nossa disciplina de projetos.